Boa tarde, turma de aí. Professor Lucas aqui, mais uma vez, com a nossa disciplina de cálculo técnico. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de equações do primeiro grau. E vamos começar a falar de sistemas de equações. Então, lembrando que a gente pode representar os problemas através de equações matemáticas. Então, a gente pode representar problemas numericamente. A gente tem várias situações em que a gente consegue representar através de equações. Muitas vezes a gente vai poder escrever mais de uma equação para representar o mesmo problema. E nessas situações a gente vai ter mais de uma incógnita. Tá? Quando a gente tem várias equações ou mais de uma equação, a gente consegue montar o que a gente chama de sistema linear de equações. Então, essa existência de sistemas lineares, ou seja, mais de uma equação, permite que a gente encontre mais de uma incógnita. Essas equações, sejam elas 2, 3, 4, elas sempre vão relacionar as mesmas incógnitas. Então, se na primeira equação a gente tinha A, B e C, na segunda equação a gente vai ter também A, B e C. E na terceira equação A, B e C. Tá? Não tem como a gente construir um sistema de equações em que na primeira equação eu vou ter AB e na segunda eu vou ter CD. Ou seja, incógnitas diferentes. A gente vai estar procurando coisas diferentes. Isso nunca vai acontecer. Vamos considerar então o nosso primeiro exemplo aqui. Minha primeira equação, que é 3x mais 2y igual a menos 5. E minha segunda equação, que é x menos 2y igual a menos 7. Essas duas equações, em conjunto, quando a gente faz a análise das duas ao mesmo tempo, elas formam um sistema de equação. Percebam que a primeira equação tem como incógnita x. A segunda equação também tem como incógnita x. A primeira equação tem como incógnita y. E a segunda equação também tem como incógnita y. Tá? Então, nas duas equações, a gente tem as mesmas incógnitas. Uma forma que a gente vai ter de resolver esse sistema de equação é o que a gente chama de método da adição. E vai ser o primeiro método que nós vamos trabalhar aqui. Tá? Existe o método da substituição. Quando vocês forem resolver problemas, quem já conheceu o método da substituição, se sentir confortável de aplicar ele, não tem problema. Se chegar no resultado correto, está correto. Mas o que nós vamos trabalhar aqui nesse momento é o método da adição. É o método que eu vou explicar para vocês. O método da adição só vai ser possível se uma das incógnitas possui sinal oposto em cada equação. Exemplificando de forma mais clara, a incógnita x tem como coeficiente, a incógnita y na primeira equação tem como coeficiente mais 2. Então, para o coeficiente ser oposto na outra equação, teria que ser menos 2. E acontece, ó, a mesma incógnita y tem coeficiente, ou seja, é multiplicada por menos 2. Então, na primeira incógnita, nós temos coeficiente mais 2. Na segunda incógnita, nós temos coeficiente menos 2. Então, a única diferença de uma incógnita para outra em cada equação são os sinais. Na primeira equação,
o y tem sinal positivo, mais 2. Na segunda equação, o y tem sinal negativo, menos 2. Quando a gente tem essa situação, a gente pode somar as duas equações. Tá? É o que a gente consegue perceber aqui, ó. A gente está somando as duas equações. Então, eu estou somando 3x com x, meu resultado é 4x. Eu estou somando mais 2y com menos 2y, o meu resultado é 0y. Então, mais 2y com menos 2y, o meu resultado é 0y. Então, é por isso que é interessante o coeficiente ter sinal oposto, porque um vai eliminar o outro. E eu somo também o resultado da igualdade, menos 5 com menos 7, dá um total de menos 12. Então, a gente passa a ter aí uma única equação com uma única incógnita, que é 4x igual a menos 12. A gente consegue resolver de forma direta, portanto, apenas por manipulação matemática, aplicando as regras matemáticas. O meu 4 vai dividindo e o meu x fica igual a menos 12 dividido por 4. Então, o meu resultado final é que nesse sistema de equações, o x vale menos 3. Agora que a gente já descobriu o valor de x, eu posso pegar o meu valor de x e substituir em qualquer uma das duas equações do sistema. Então, eu coloquei o primeiro exemplo aqui, em que eu substituí na primeira. E o segundo exemplo, em que eu substituí o valor de x na segunda equação. Qualquer uma delas que a gente resolver, a gente vai conseguir encontrar o valor de y. E em qualquer uma delas, o meu valor de y tem que ser o mesmo. Para o mesmo x, o mesmo valor de y. Tá? E a gente consegue encontrar que y vale 2. Tá bom? Tanto quando a gente considera a primeira equação, quanto a gente considera a segunda equação. Portanto, para esse sistema com duas equações que tem como incógnitas x e y, a solução vai ser dada por x igual a menos 3 e y igual a 2. A única solução que atende a esse sistema é essa. Então, percebam que é diferente de uma equação com duas incógnitas. Quando a gente só tem uma equação com duas incógnitas, nós vamos ter várias soluções possíveis. Quando a gente tem um sistema de equações, a gente só vai ter uma solução possível. Turma, essa é a parte de sistemas de equações para a gente finalizar a parte de equações com duas incógnitas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar construção de gráficos. Até lá!